Passamos a palavra, então, agora ao senhor Adriano. Boa tarde a todos. Como já foi dito, meu nome é Adriano Moraes, sou advogado, e eu queria fazer uma pequena introdução à minha fala. Como eu vou tratar de duas instruções normativas, é uma fala técnica, mas com uma pitada de cunho político, né? Porque não tem como desassociar a questão jurídica da questão política, eles acabam caminhando lado a lado. Inicialmente eu gostaria de dizer que eu não sou servidor público. Não sou, nunca fui. Mas eu não sou um estranho ao ninho. Eu sou filho de servidores públicos federais de carreira. Meus irmãos são servidores. Eu atuo, milito na área de servidor público, representando a atividade sindical e associativa há 14 anos. Se considerar o tempo de estágio, porque logo quando ingressei no curso de Direito, no primeiro período eu já iniciei um estágio no escritório que tratava de questões administrativas, aonde eu me apaixonei pelo exercício da profissão, especificamente nessa área. Minha ideia era fazer direito tributário, mas foi uma paixão incontrolável, no sentido de que realmente poder presenciar a luta de vocês me fez caminhar por esse caminho. Atualmente, meu escritório advoga para a seção sindical, Sinasef, seção sindical IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, seção sindical de Colatina, na qual os coordenadores se fazem presente, prestigiando o evento. Advogamos também para a seção sindical Santa Teresa, Universidade Federal, Associação de Servidores da Justiça Federal e outras entidades. E eu tenho o privilégio de dizer que o meu escritório hoje, 99%, como se fosse quase um teste de DNA. As nossas demandas estão direcionadas para representar o servidor público e as entidades de classe. Então a gente conhece, a gente tem uma certa experiência, e eu vou só abrir um parênteses aqui. Eu tenho dois filhos, um filho de 10 anos que se chama Robson e um filho de 6 anos que se chama Bernardo. E aí na atividade deles de futebol, é muito comum quando alguém faz um gol, uma jogada muito bacana, os meninos falam assim: poxa pai, aquele cara está se gabando, né? Passa do lado dos outros, fiz um golão, tá, um golaço, enfim. E aí eu vou tomar a liberdade de me gabar também nesse momento, no sentido de ter a experiência e ter o convívio e saber da luta de vocês de muito tempo. A gente percebe que existem dois tipos de pressão no servidor público, ele sofre duas formas de pressão. A gente geralmente diz que uma pressão é na forma horizontal, é aquela que ocorre dentro do Instituto, ou seja, através de um PAD, através de uma sindicância, através de um pedido de uma progressão, de incentivo à qualificação, que demora um ano e meio para ser avaliado. Então é uma forma de pressão horizontal. Existe uma outra forma de pressão que é vertical. E é essa que nós estamos vivendo hoje, vem de cima para baixo. E como que isso é feito? Através de uma PEC, através de uma instrução normativa, através de um projeto de lei, através de uma nota lá do Ministério do Planejamento, enfim, isso que a gente está vivendo hoje. É uma pressão que vem de cima para baixo e atinge toda a estrutura. O momento é muito crítico, e muito crítico para o servidor público, para o funcionário público federal, em todos os níveis, né? E também é muito crítico para a questão jurídica. Nós que advogamos na área jurídica, hoje vivemos um momento muito complicado. E aí eu vou explicar por quê para vocês entenderem. E aí isso traz um reflexo em tudo que a gente for discutir. Porque, infelizmente, a gente não tem certeza dos resultados. A gente até um tempo atrás, a gente tinha uma noção da estabilidade dos julgados. Hoje não tem mais nada, não existe razoabilidade ao julgar uma demanda. Basicamente, nós temos 4 instâncias. A gente tem o juiz de primeira instância, temos o que julga as ações inicialmente, nós temos a segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal, que julga os recursos das decisões de primeira instância. Nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, e o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal.
Só que, infelizmente, hoje, eu posso afirmar, Valmir, doutor Valmir está... Doutor Valmir? Deve estar tomando água. Mas, assim, e os advogados... Tem um advogado presente? Doutora? Ó, se eu estiver mentindo, só puxa minha orelha aqui, tá? Infelizmente... Ah, desculpa. Tem o palestrante, é verdade. Então, assim, a gente infelizmente hoje, a gente está praticamente com duas instâncias. E por que a gente tem duas instâncias? Toda decisão do Tribunal Regional Federal, em tese, caberia recurso especial e recurso extraordinário. Especial se violar a lei ordinária ou divergência jurisprudencial, e o extraordinário se violar a Constituição Federal. Basicamente seria isso. No STJ existe a chamada jurisprudência defensiva. O que é isso? Os tribunais, eles fazem de tudo, por incrível que pareça, para que o recurso não seja julgado. A impressão que a gente tem é que tem uma equipe que fica assim: como é que não vamos fazer para esse recurso não ser admitido? Como que esse recurso não vamos negar seguimento ao recurso ou vamos inadmitir? Ah, o direito da parte, isso é irrelevante. Já foi julgado em duas instâncias, para que a terceira? É impressionante. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Existe a súmula, existia porque ela foi revogada, a súmula 418 do STJ. Essa súmula 418 dizia o seguinte: se o embargo for julgado, uma decisão proferida em segunda instância, e aí a União entrou com embargos declaratórios, mesmo que seja um embargo que não tem nenhuma relação com o que foi julgado, e aí, no julgamento dos embargos, o tribunal fala: conheço os embargos e nego o provimento, mantenha a decisão anterior. Vocês acreditam que os recursos eram inadmitidos se o advogado, e aí um advogado não tão acostumado em atuar nessa área, se ele não fizer uma petiçãozinha falando assim: o senhor desembargador, eu reitero as razões do meu recurso anterior. Se o advogado não fizesse isso, o recurso lá no STJ, ele é inadmitido. Ou seja, não mudou nada a decisão, mas mesmo assim, se não tivesse uma petição do advogado falando, reiterando as razões do recurso dele em segunda instância, o recurso é inadmitido. Com o novo CPC, isso caiu por terra. Só um exemplo para vocês entenderem a grau de dificuldade dessa jurisprudência defensiva. Um outro problema também do STJ é a súmula 7. O que diz a súmula 7? O STJ, em sede de recurso especial, não pode ser reapreciado prova. Olha, é difícil você levar um processo para ser julgado e que você não pode ter nenhum tipo de análise de prova. Então tem que ser matéria só de direito. É muito tênue. O que é direito, o que não é direito. Você juntar uma certidão de tempo de contribuição. Se lá no STJ tiver que reapreciar a certidão, não posso julgar porque eu tenho que reapreciar. Ou seja, é um absurdo. A gente percebe que o legislador, quando criou, a partir de 2015 com o novo CPC, ele trouxe à tona o princípio da primazia do mérito. O que é isso? Ele obriga todo juiz, tanto em primeira ou segunda instância, ele tem que julgar o mérito. Ele não pode extinguir por extinguir um processo, ele tem que analisar o que está sendo pedido. No STF, não vou nem questionar, nem vou trazer o debate aqui com relação à prisão em segunda instância, mas que mudaram de uma hora para outra. Isso é muito ruim para todos nós, para vocês que trazem as demandas para a gente e para a gente que tem que representar vocês. Então a primeira pergunta que o servidor faz quando procura um advogado: qual é a minha chance de ganhar? Existe risco? Não é uma pergunta comum quando o servidor pensa em entrar com uma demanda? Hoje a gente não sabe dizer com muita propriedade, porque apesar de ter jurisprudência, até o processo daquela demanda que está sendo proposta, até chegar no tribunal já mudou de entendimento 2, 3 vezes. Reajuste do 13.23. Foram aquelas leis 10.687, 10.697, 10.698 de 2003, que deu um reajuste lá de R$59. E aí entramos com demandas porque o STJ estava julgando favorável. O Supremo, em 2014, disse que a matéria era infraconstitucional, que isso caberia ao STJ julgar.
não sei se vocês acompanham, foi mais um ano passado que tivemos várias reclamações no STF e incrivelmente, eu vou usar depois. Ele mudou a partir de setembro de 2019, ele julgou a matéria como repercussão geral e disse que o reajuste do 1323 viola a súmula 37, que não cabe ao chefe, que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento ao Poder, através do Poder, não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento, que é uma prerrogativa do Poder Executivo. Então ele extinguiu, de uma hora para outra ele mudou de entendimento. Incorporação de quitos, de 98 a 2001. Também sempre teve o entendimento que isso era matéria que caberia ao STJ. O próprio Supremo, os servidores do Supremo tinham essa vantagem incorporada. E o ano passado, eles entenderam que também era indevido o reajuste. Ou seja, eu só estou relatando isso para demonstrar que a instabilidade jurídica cria uma instabilidade política e até mesmo uma insegurança de propor futuras demandas, enfim. É uma situação que atinge diretamente também a assessoria jurídica, né? Eu quero desde já agradecer ao convite da Nacional e à comissão por participar desse evento, altíssimo nível e com ampla participação. Eu me sinto honrado em fazer parte desse momento histórico. Eu acredito que hoje, que esse seminário vai ser um divisor de águas. Eu não tenho dúvida que as pessoas vão sair daqui motivadas e energizadas para divulgar isso nas suas bases. E eu queria dizer o seguinte: seria para mim uma honra e um prazer que meus filhos estudassem no Instituto Federal, que eles estudassem numa Universidade Federal. Claro que depende deles, mas o que depender de mim, o que depender do meu escritório, a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. E é inadmissível que no Brasil não tenha uma escola pública de qualidade. É inaceitável. Finalizando essa introdução, dizer que a gente está vivendo uma questão importante, seria... Vocês não podem, e aí acho que uma opinião seria relevante, e aí isso já foi falado, não pode haver uma divisão entre as carreiras. É muito importante haver a unidade entre vocês, e que vocês possam levar para a base e demonstrar para os responsáveis, para os alunos e para toda a comunidade que eles serão os maiores prejudicados. Não tenho dúvida disso. Se a gente conseguir, de alguma forma, e aí os sindicatos, através de uma mobilização, de uma ampla divulgação, conseguir demonstrar que, se continuar nessa toada, daqui 5, 6 anos, olha, eu não sei qual vai ser o destino e qual vai ser o resultado disso tudo, mas certamente vai acarretar na extinção de vários campi. Eu acredito que não vai ser quase que inviabilizar o funcionamento. E quem está na ponta da lança, lá no final, vai ser atingido de forma direta. Agora sim, vamos voltar. Agora mudando para... irei falar de forma bem objetiva, e a didática e a dinâmica que eu quero propor seria a seguinte. Eu não vou ficar dentro do dispositivo de lei, e eu pontuei dentro das duas instruções normativas o que seria mais relevante, o que teria maior importância e o que poderia gerar maior discussão. A gente tem a instrução normativa número 1 e a instrução normativa número 2. Ambas são do secretário de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Então, vamos ver. Primeiro ponto. Qual é a natureza jurídica de uma instrução normativa? De forma bem objetiva e de forma em linguagem bem simples. O objetivo é esclarecer, pontuar o que já está na lei. Aclarar, definir regras, esse é o objetivo. Posso inventar uma regra diferente? Não pode. Posso criar uma exceção? Não pode. Isso porque é uma prerrogativa, um poder, é uma prerrogativa que cabe ao poder legislativo, excepcionalmente ao chefe do executivo através de uma medida provisória. Mas via de regra não pode, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Só um parênteses, depois eu já até disponibilizei os slides, aí a comissão, caso alguém tenha interesse, para o site, ok. A instrução normativa número 1, ela basicamente implementa o programa de gestão. O programa de gestão a gente pode traçar um paralelo com o teletrabalho. É só isso. Porque acaba se resumindo nisso, uma forma do servidor estar dispensado do seu controle de frequência e desempenhar sua atividade de casa, enfim. O decreto número 1, a instrução normativa número 1, ela apenas regulamentou o artigo 6º, parágrafo 6º do artigo 6º do decreto 1595 de 95, que lá prevê situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensuráveis, o ministro do Estado poderá autorizar a unidade administrativa a realizar programa de gestão, dispensando o controle de frequência, assiduidade. Eu destaco aqui, com relação à IN1, destaco o artigo 3º, e ele fala o que não pode, quais situações não vai ser possível aplicar o programa de gestão. A hipótese primeira e a segunda são 3 hipóteses. Elas são, eu entendo que são critérios objetivos, não vai ter muita discussão. Presença física, nas quais não seja estritamente necessária, redução da capacidade plena de funcionamento dos setores, também não vejo problema. O que nos preocupa é a hipótese 3. Obstruir o convívio social e laboral. E, resumindo, nem dificultar o direito ao tempo livre. Olha o grau de subjetividade disso. Ou seja, isso um gestor mal intencionado, ele nega e justifica com base nisso. E aí a dificuldade é de reverter isso judicialmente. Então, há um grau de subjetividade muito grande. Com relação à IN número 1, a gente pode dizer que é um ato administrativo discricionário. Existem 2 tipos de ato administrativo, discricionário ou vinculado. O discricionário, vamos no vinculado primeiro. Vinculado é quando o servidor preenche os benefícios, determinados requisitos, e solicita um benefício, solicita a gestão de determinado benefício. Então, por exemplo, a aposentadoria. Ele requer a aposentadoria e a administração pública tem que conceder porque é um ato vinculado. Ele se preenche os requisitos e faz jus ao benefício. O ato discricionário é aquele ato que tem mérito e conveniência. É a flexibilidade do gestor. Então, o programa de gestão é uma faculdade, é uma facultativo, é uma prerrogativa da administração pública. Ela pode conceder ou não. O servidor que estiver interessado, mas a gestão falar, eu não quero, não tem o que fazer, porque tem que haver a formalidade do interesse da administração pública, que é a conveniência e oportunidade. As formas de programa de gestão por tarefa, semipresencial e teletrabalho. Uma das hipóteses de dispensa da frequência é com o programa de gestão. Agora, se for semipresencial, é óbvio, aquilo que for presencial, ele vai ter que, efetivamente, vai ter o controle de frequência. O que não for presencial, 2 dias em casa, trabalhando, e 5 dias, 3 dias na instituição. O que trabalha na instituição, há o controle de frequência. O que não efetivamente tiver na instituição, ele está dispensado. Esse ponto também nos preocupa muito, porque no parágrafo 1º do artigo 16, a seleção pelo dirigente da unidade é ato discricionário. Então a seleção a seleção passa a ser um ato discricionário do gestor. Ele vai definir o perfil do servidor público interessado. Então ele vai decidir, ele vai fazer essa análise subjetiva. Então isso também nos preocupa, porque pode virar uma moeda de troca, né? Os amigos do rei serão beneficiados. Aqueles que não forem amigos do rei não poderão participar. Então isso é importante que haja, para que cada instituto regulamente o seu programa de forma clara e com critérios objetivos, para evitar esse tipo de problema. O artigo 27 também é um outro problema. O servidor, ele pode, 2 formas de desligamento do programa. Uma é a pedido do servidor e a outra é no interesse da administração. Em momento algum, ele fala na instrução normativa que tem que ser motivado. Mesmo sendo um ato discricionário, tem que haver motivação. Sempre.
Artigo 2º da Lei 9784, sob pena de violar um dos princípios que norteiam a administração pública, que é o princípio da motivação. Existe um projeto de lei, só para conhecimento, que é título de informação do senador Paulo Paim, é o projeto de lei 5.569, que está desde o dia 25/9/2019 em audiência pública, mas até agora também não teve grande movimentação. Só normativa, vamos lá. Número 1. Benefícios do programa de gestão. Redução de custos, e aí tem os custos fixos e variáveis. Um exemplo básico. A instituição comprou vários computadores. Se existe a possibilidade do programa de gestão, ele pode comprar uma quantidade que atende 2 servidores, porque eles podem trabalhar em áreas diferentes. Então você reduz custos, energia, água, enfim. Aumento de produtividade. Já existe estudos que comprovam que o teletrabalho, a produtividade é maior. Melhoria da qualidade de vida do servidor. Por quê? Assim, praticamente todos os institutos enfrentam problema de trânsito. Então você evita do servidor já chegar no trabalho estressado, depois de 1 hora para chegar no trabalho, engarrafamentos, está próximo da família, está em casa. Então isso, se for bem administrado, efetivamente ele vai produzir mais. A IN1 está em sintonia com o princípio, os princípios que visam a economia da gestão, previsto no artigo 70, e busca basicamente melhores resultados através de custos menores. Então essa seria a ideia, né? Você produzir mais com menos custo. Lá no Instituto Federal do Espírito Santo, está em fase de regulamentação, em fase de consulta, na verdade está em consulta, foi aberta a consulta pública, para que a comunidade possa opinar. E lá a ideia é ser sempre presencial, então um tempo na instituição, um tempo em casa. Depois a gente pode até abrir um debate para saber como é que isso está sendo feito nos outros institutos, se já tem algum que já implementou. Então é uma realidade que a gente não conhece. Isso só normativa número 2, essa aqui que é mais complicada. Então, com relação a 1, a gente não vê grandes problemas assim, porque pode ser benéfico para o servidor. A 2, aí é um problema. Ela trata dos procedimentos, sim, a serem observados, orientação com relação à flexibilização, ao controle de ponto. Então, são questões sensíveis com relação à atividade do dia a dia do servidor, né, o desempenho da sua atividade. Primeira observação, e acho que é importante, é que ela foi publicada no dia 13/9 e depois foi republicada no dia 21/9. Quando a gente joga na internet a instrução normativa, é até difícil encontrar essa publicada no dia 21. E ela teve alterações relevantes. Então, é só tomar um cuidado quando for consultar a instrução normativa número 2, para confirmar se realmente a que está sendo analisada é a que foi republicada no dia 21 de setembro de 2018. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui para a discussão é o artigo 7º, que ele diz que é obrigatório o controle eletrônico. Essa questão para os técnicos administrativos, a gente entende que é quase que inevitável, né? Salvo na condição da IN1, a gente poderia ter a dispensa, mas para o técnico, a gente realmente acha que é uma situação bem delicada, a não obrigatoriedade. Para o docente, existe uma possibilidade que eu vou tratar mais à frente um pouquinho. Só a título de informação aqui, a questão de que vier do registro pitrânico, ou seja, aquele que o servidor entra 8, sai às 18, entra 8, sai às 18, durante o ano todo. Isso é vedado, tem que registrar. A ideia é registrar efetivamente o que está acontecendo, o princípio da primazia da realidade. Registrar o horário que entra e o horário que sai. O artigo 8º, ele diz, assim como já era mencionado no decreto na verdade, ele traz uma situação nova nesse decreto na IN número 2, porque
Por isso que é importante a observação da publicação. Na anterior, ela não mencionava a questão da carreira 12772. Ela fazia referência ao Pulis, na versão anterior. Então, a versão que está valendo, por isso eu achei que tivesse me confundido aqui. Então, a que vale efetivamente é essa que está no projetor. Então, assim, o que nos interessa da dispensa é a hipótese do inciso 1, ou seja, o servidor está dispensado do controle se tiver natureza especial, e a hipótese do inciso 2. Professor de magistério superior da carreira de magistério superior, de que trata a Lei 12.772. Ou seja, e os docentes do EBTT? Né? Essa é a grande discussão. A partir de 2012, a carreira foi unificada. Então, nós temos a carreira do magistério federal, que subdivide em magistério superior e EBTT. Fazem parte da mesma estrutura. Os argumentos que levaria até mesmo a propositura de uma demanda para justificar a dispensa dos docentes que estão vinculados ao EBTT e a dispensa do controle. Primeiro, natureza jurídica. A própria IN2 diz, no inciso 1, que está dispensado pela natureza especial, ou seja, a docência pela sua natureza jurídica e pelo exercício da atividade docente, pressupõe dispensa do controle, porque você tem N atividades que você não faz efetivamente dentro da instituição, ou poderia fazer fora, planejamento, correção de prova, enfim, em pesquisa, extensão. Então, efetivamente, não haveria necessidade de estar dentro da instituição. Princípio da isonomia. Se o magistério superior pode, pela IN2, por que não? Qual razão? E aí está intimamente ligado com o princípio da razoabilidade. Qual justificativa legal e uma justificativa razoável para conceder para uma categoria e para outra não, que fazem parte da mesma carreira, a mesma estrutura, vamos dizer assim, né? É importante dizer que viola o termo de acordo assinado em 2015, na cláusula 6ª, onde o governo se comprometeu, naquele termo eu posso até disponibilizar, acredito que o sindicato tem esse documento, o governo se comprometeu em dispensar o EBTT do controle de frequência, porque o magistério superior já tinha, de longa data, essa dispensa. E aí uma reflexão: vale a pena judicializar essa demanda ou não? Né? Ano passado a gente enfrentou esse debate durante um longo tempo, né? Lá no Instituto Federal do Espírito Santo. Judicializa ou não judicializa? A gente vem orientando, e a gente já vem praticando essa técnica de procurar o Poder Judiciário somente na última instância. Esgotadas as vias administrativas, toda forma de negociação. Se não tiver jeito, propõe a demanda. Por que isso? Imagina se há uma possibilidade remota de haver uma flexibilização parcial ou atenuar a situação do controle de frequência. E aí vem o juiz e diz: não tem que controlar, não tem nenhuma ilegalidade nisso. Você, se é julgado dessa forma, você acabou com qualquer possibilidade de acordo na via administrativa. Então a ideia esgotou a via administrativa, não obteve o resultado pretendido, aí sim propõe a demanda. No nosso instituto, a gente conseguiu regulamentar da seguinte forma: o que é possível, o que efetivamente é possível controlar a presença do servidor, então são as aulas, aplicação de provas, ele tem um controle dele lá. Planejamento, enfim, eu acho que está caminhando nesse sentido. Então, o que é possível controlar, controla. Ele bate, tem um controle de frequência. Aquilo que não tem controle, que poderia haver uma dispensa, não há necessidade de controle do ponto. Então, está sendo um controle parcial, vamos dizer assim. Então, uma análise que a gente tem que refletir aí se vale a pena judicializar ou não, porque pode criar um precedente contrário
e aí você inviabilizaria uma discussão administrativa. Acumulação de cargos públicos. Outra questão também abordada na IN2, e ela volta a citar o parecer vinculante da AGU, GQ 145, de 98. O que diz esse parecer? Só um parênteses. Acumulação de cargo público, qual é a regra? Não pode. Essa é a regra. Não pode acumular cargo público. Salvo 3 exceções. Isso está previsto na Constituição Federal. Lá no seu artigo 37, tem as exceções. Exceção 1, 2 cargos de professor. Exceção 2, um cargo de professor e um de técnico científico. Exceção 3, 2 cargos da área de saúde. Então, somente nessas exceções. Só que o parecer da AGU diz o seguinte: beleza, se tiver então dentro daquele rol, desde que não exceda 60 horas semanais. E aí a jurisprudência já tem se manifestado no sentido de que o parecer ele é ilegal, ele é inconstitucional, porque o legislador constituinte ele não limitou a 60 horas. Então eu trouxe um lead case do escritório só de forma bem rápida, onde um servidor do Instituto Federal do Espírito Santo acumulava um cargo no governo do Estado do Espírito Santo. Ele foi notificado, com base no artigo 133 da 8.112, para que ele em 10 dias fizesse a opção. Estava em casa, recebeu uma cartinha: servidor, você tem 10 dias para dizer, você vai ficar no Estado ou no IFES? Ficou doido. Falei, como? Mas eu consigo, há compatibilidade. Tivemos que entrar com uma ação ordinária, conseguimos eliminar. O processo tramitou na primeira, segunda, foi até o STJ. E foi garantido a esse servidor o direito de permanecer nos 2 cargos. Por quê? Nós demonstramos que havia compatibilidade de horário. Ele trabalhava mais de 60 horas, mas havia compatibilidade. E a pena para esse tipo de acumulação é a demissão, destituição, cassação da aposentadoria. Então é uma pena gravíssima. E o servidor realmente ficou numa situação assim. Lembra lá atrás a questão da pressão horizontal? É um exemplo clássico. O servidor ficou desesperado, mas deu tudo certo, conseguimos suspender o PAD e ao final foi reconhecido o direito dele de acumular. A única observação e um cuidado que a gente tem que ter é com relação a efetivamente a compatibilidade horária e a saúde do servidor. O servidor desempenhar uma jornada diária de 16 horas é inaceitável, mesmo que haja compatibilidade. Ele vai ter 8 horas para dormir, se alimentar, enfim, tem que haver a preocupação com a saúde do trabalhador. E outro ponto importante, a gente já atendeu os servidores, eles trabalhavam, queriam fazer a acumulação, foi uma consulta, né? Uma consulta informal, passou no concurso público. Só que o concurso público que ele passou era a distância de quase 1h30 do local onde ele trabalhava. Então não tinha como, a não ser se ele fosse de helicóptero, para trabalhar de um dos 2 setores. Tirando o trânsito, seria dia de domingo, 1h30 no percurso. Então tem que haver esse cuidado, de quando for analisar, o servidor possa acumular? Depende. É humanamente possível? Você consegue desempenhar essa função sem te deixar na condição precária? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: os locais de trabalho existe a possibilidade física de você ir de um local para o outro? Essa é só uma observação que são importantes na hora de verificar essa questão da acumulação. Esse ponto aqui é um dilema, eu vou tratar agora no artigo 17, a flexibilização da jornada de trabalho, 30 horas. Esse é o dilema dos técnicos, né? Inclusive está na pauta de 2020. Como é que meu tempo? 35, né? Tá. Falou que eu tenho mais 10 minutinhos, então deixa eu tentar, para a gente conseguir cumprindo aqui no horário. Mas, primeiro ponto importante, dizer que a flexibilização dos técnicos, são duas questões. A primeira questão é para o dirigente definir o pedido,
ele tem os requisitos mínimos, ele tem que preencher aqueles requisitos. Ele não pode chegar no setor e definir o pedido por mera vontade dele. Não, ele pode decidir, desde que os requisitos são no artigo 17 da IN2. Tem que ser regime de turno ou escala, período igual ou superior a 12 horas, ininterruptas em função do atendimento ao público ou trabalho noturno. Exigir atividades contínuas. Aí preencher os requisitos, a primeira etapa da primeira questão. Preencher os requisitos? Ok. A segunda é uma faculdade do dirigente máximo, ou seja, é aquele ato discricionário, ele pode ou não pode definir o pedido. Essa hipótese de flexibilização de 30 horas é diferente da hipótese do artigo 20, que aí é uma redução, porque na hipótese do 17 não há redução de salário, não há pagamento da remuneração proporcional. A remuneração na hipótese da flexibilização é um pagamento integral. Na hipótese do artigo 20, aí sim o servidor pode optar em reduzir sua carga horária para 20 ou 30 horas, e aí ele vai ter uma readequação da remuneração. Aí, atendimento ao público, eu também acho que na IN número 2, ele diz o que não é público. Aí depois, assim, fica fácil. Eu posso até disponibilizar também a relação, mas eu acho que não vale a pena ficar lendo o dispositivo de lei. Como eu disse, é um ato discricionário. E a gente tem 3 situações com relação à propositura de demandas, com relação à flexibilização. O primeiro ponto se o gestor preencheu, naquele setor, preenche os requisitos exigidos pela norma, pela instituição normativa, e o gestor defere o pedido, fala, não, eu acho que nesse setor aqui cabe a flexibilização para 30 horas. E ele, depois de toda a comissão, todo o procedimento administrativo, defere o pedido e concede a 30 horas, esse é o primeiro ponto que caberia a propositura de uma demanda. Nesse caso, e a gente já tem exemplos e precedentes, onde o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra eu acho que foi, não sei se foi no Sul, posso até fazer esse levantamento depois. Entrou com uma ação, foi no Sul? Entrou com uma ação contra o Instituto Federal falando o seguinte, ô reitor, você não pode fazer isso não. Você está ficando doido? Não pode não. Você não pode conceder 30 horas, você está agindo contra a administração pública. E aí o Poder Judiciário falou o seguinte, o Ministério Público, isso é um ato discricionário, isso é uma prerrogativa da gestão. Então, eu nego o seu pedido, julgo improcedente a sua ação e declaro que é legítimo a redução conforme após todo o procedimento administrativo e que preenche os requisitos previstos na norma que regulamenta essa matéria, razão pela qual julgo improcedente a ação civil pública e mantenho as 30 horas. Então, o primeiro caso é esse, onde o gestor de coragem e que não cede às pressões do Tribunal de Contas e vai lá e fala, não, eu entendo que para a saúde e que vai ser mais produtivo e que o setor atende, vou conceder 30 horas. Então tem que ter uma pressão política na base para forçar o gestor a tomar essa decisão, porque se ele tomar, ele está respaldado, inclusive por uma decisão judicial, dizendo da autonomia, por ser uma autarquia, ele tem autonomia administrativa, financeira, pedagógica, enfim, que está prevista na Lei 11.892, que criou os Institutos Federais. A segunda hipótese e aí essa, infelizmente, eu acho que a gente, na nossa opinião, é uma demanda que não tem como ser proposta. É quando o servidor pede e a instituição fala, não, nesse setor eu não quero conceder 30 horas. Infelizmente, nesse caso, a gente esbarra na situação inversa do primeiro caso. A gestão disse que não tem interesse em conceder 30 horas naquele setor, então não cabe a propositura da ação, porque é mérito administrativo, a mesma justificativa para manter, ele tem para não dar. Ele justifica porque que não vai conceder 30 horas. A única forma que a gente entende que caberia uma ação para 30 horas seria na seguinte hipótese: um setor tem 10 servidores, 3 têm o restante solicita e tem um pedido indefinido. Mesmo setor, mesma função,
aí fere o princípio da isonomia. Né? Nesse caso, caberia uma demanda numa situação específica, não para conceder o benefício, mas para igualar uma situação que já existe. Banco de horas é aquela situação que o servidor trabalha além da sua jornada, no artigo 24, e aí isso converte no banco de horas para ele poder compensar depois. Esse banco de horas, ele fere, ele está ferindo de forma direta o direito do servidor a receber o valor equivalente à hora extra, e está previsto lá na Constituição Federal no artigo 7, na 8.112, no artigo 73 e 74. Ou seja, receber a sua remuneração com acréscimo de no mínimo 50%. Então, se você obriga o servidor a compensar a atividade que ele desempenhou além do seu horário e obriga ele a entrar isso no banco de horas, você está cerceando o direito dele de receber isso em forma de pecúnia. Enriquecimento lícito também, porque se ele recebe com um acréscimo de 50%. Se ele compensa, ele vai compensar na mesma quantidade de horas excedidas. Então ele deveria pelo menos compensar com um fator de 1,5, no mínimo, seria razoável isso. Então o banco de horas acaba ferindo esses dois institutos. Sobre aviso, aí é uma loucura que foi criada aqui na instituição normativa. É um absurdo jurídico, porque não tem nenhum precedente, não tem nada, nenhuma base legal. E aí você obriga o servidor a ficar em casa sem poder tomar sua cerveja, sem poder sair com os amigos, sem poder viajar no final de semana com os filhos, porque ele tem que estar sob aviso, não recebe nada, mas tem que ficar em casa de plantão, que se qualquer hora pode ser chamado. Esse é um absurdo. Né? Não tem respaldo legal, viola o princípio da legalidade, porque não tem previsão na norma. Você acaba cerceando o direito do servidor da liberdade de gerir seu próprio tempo, a ausência de previsão legal, princípio da legalidade, como eu mencionei, e princípio do enriquecimento ilícito. Por que enriquecimento ilícito? Porque o Tribunal de Contas, ele já disse, tem um acordo do tribunal, que ele aceita a aplicação, por analogia da CLT, no caso de sobreaviso, no caso dos servidores públicos. Então, se for um regime de sobreaviso, ele entende que pode haver o pagamento de um adicional. Então, se ele está de sobreaviso e não recebe, então, primeiro que não tem lei para isso. Enquanto que na iniciativa privada você pode fazer tudo que a lei não proíbe, na iniciativa pública, pelo princípio da legalidade, só pode fazer aquilo que a lei permite. Se não tem lei, não cabe a instrução normativa que tem natureza jurídica, como eu disse lá no início, de apenas complementar e regulamentar o exercício de uma determinada norma. Então, se efetivamente não tem norma, eles estão legislando, o que é vedado pelo princípio da legalidade, princípio da reserva legal. Esse ponto, finalizando aqui a minha fala, eu acredito que seja o ponto mais sensível da IN. No artigo 36, ele garante o direito da atividade sindical desde que haja a compensação das horas. Né? Esse é um ponto muito sensível, porque qual o objetivo do governo? Claro, nítido, inviabilizar a atividade sindical. É isso que eles querem. Eles querem dificultar. E aí eu passo para uma discussão mais ampla. Que tipo de limitação é? Qual a atividade sindical? Membros da diretoria? Simples participação da assembleia? Então o debate ele é bem amplo e traz uma preocupação muito grande, porque a gente percebe, já ouvimos servidores falando que não iriam participar de assembleia porque depois teriam que compensar. Servidores falando, infelizmente eu não quero fazer parte da diretoria do sindicato porque eu não tenho tempo, eu tenho duas jornadas, eu tenho, por exemplo, tem servidor que tem duas, acumula cargo, eu não tenho como compensar, tem que trabalhar sábado no sindicato. Então isso é muito preocupante. E quais dispositivos são violados a partir da exigência dessa compensação? Aí a gente pode citar o artigo 92 da 8.112, que trata do mandato classista, né? E ele diz quais são as situações onde
excepcionalmente, há a possibilidade de algumas entidades ter a liberação para a atividade sindical e continua recebendo a sua remuneração. A gente fere de forma direta o artigo 8º da Constituição Federal, que fala da liberdade sindical, e o artigo 37 da livre associação sindical. Se você não pode participar das atividades do sindicato, você não está tendo a sua livre associação sindical, você não está podendo exercer plenamente o seu direito de ser sindicalizado. Ele está sendo um direito limitado, ele está sendo um direito parcialmente garantido, se você não pode efetivamente participar, aliás, pode, desde que você compense. Importante citar a Convenção número 151 da Organização Internacional do Trabalho. Ela foi aprovada através do Decreto Legislativo 2006 e 2010, em abril de 2010, e ratificada em junho de 2010. Essa Convenção 151, ela trata especificamente do direito de sindicalização e realizações de trabalho na administração pública. E o Brasil, como eu disse, essa convenção ela foi aprovada através de um decreto legislativo, tem força de lei. Peraí que eu estou apanhando aqui. Aqui. Olha o que diz, olha como é forte. O artigo 4º da Convenção 151. Os empregados públicos gozarão de proteção adequada contra todo ato administrativo sindical, todo ato administrativo de discriminação sindical em relação com o seu emprego. Ou seja, gozarão de proteção adequada contra todo ato de discriminação sindical em relação ao seu emprego. Outro aspecto forte também, que deixa muito claro, o artigo 2º. A referida proteção será exercida especialmente contra todo ato que tenha por objetivo despedir um empregado público ou prejudicá-lo de qualquer outra forma. Seja demissão, seja prejudicar de qualquer forma. Então, você exigir que ele faça a compensação é uma forma de prejudicar. Existem duas formas de controle de uma ação judicial, o difuso e o concentrado. O controle difuso é aquele que é feito individualmente. O servidor pode propor uma ação contra determinado ato e pedir inconstitucionalidade naquela situação específica dele. Ou concentrado, através dos instrumentos constitucionais, no caso, a ação direta de constitucionalidade. Então, essa questão do artigo 36 já é objeto de uma ação direta de constitucionalidade, número 6.035. Ela foi proposta pela Confederação das Carreiras Típicas de Estado. O relator desse processo é o ministro Marco Aurélio. A liminar foi indeferida. E o SINASEF foi habilitado como terceiro interessado desde outubro de 2019. Então, o processo... existe uma ação que questiona a legitimidade dessa necessidade de compensação. E um outro ponto que a gente também discute muito: vale a pena a base propor uma ação individual? A seção sindical propor uma ação? Quais são os riscos? Se essa ação for julgada improcedente, vai abrir um precedente improcedente, vai abrir um precedente contrário no Brasil inteiro. A Procuradoria Federal vai usar isso no Brasil afora. É claro, se for procedente também a gente vai usar, né? Mas é um risco muito grande. E aí a discussão e é uma discussão muito técnica, e que a gente tem que avaliar a viabilidade e os riscos de uma ação, porque toda ação ela tem um efeito dano colateral, né? É inevitável isso, pode haver um dano colateral, e aí uma ação dessa julgada improcedente, a gente cria um problema institucional. Então a discussão ela é mais ampla, e tem que ser debatida com muita frieza e não no calor do momento com relação se vale a pena propor uma ação ou não nesse sentido. Resumindo, IN número 1, que trata do programa de gestão. A princípio, é uma instrução que ela atende a demanda dos servidores.
E aí, em número 2, já está na pauta de 2020, eu dei uma olhada ontem no papel que foi divulgado. Uma das pautas do Sindicato Nacional é a revogação da Instrução Normativa número 2. Então, realmente, ela tem viola vários dispositivos legais, legisla naquilo que não caberia legislar, não tem legitimidade para isso. Então, efetivamente, o melhor cenário seria a revogação. Eu gostaria de agradecer, estou deixando o meu e-mail e o meu telefone, vou responder, vamos abrir para as perguntas, acredito, e eu me coloco à disposição para poder tentar responder, ou presencialmente agora, ou depois por e-mail, se houver necessidade. Muito obrigado. Bom, vamos abrir agora para as perguntas e falas. 2 minutos. Quem quiser, deixa os crachás. Elane, prepara Gilvano. É só mais para uma orientação que a gente fez lá no campus. Eu sou Elane de Sessão Sindical Manaus. E a gente fez com as 30 horas, depois uma visão tua de como se fez lá. A gente fez o seguinte, a gente teve o decreto de 1590 e de 95. 97, nós estamos numa greve lá no campus onde eu sou lotada, de 45 dias. E o diretor concedeu as 30 horas lá. Então, desde 97, a gente tem 30 horas no campus Distrito Industrial. A gente veio prosseguindo, quando foi em 2012, o já reitor do Instituto Federal tirou via portaria. Acaba com as 30 horas em todos os campos. E a gente voltou para o movimento de greve de novo. Ou seja, se não fizer luta, não vai. E a gente teve um quadro todo, a gente fez um estudo em todos os campos da probabilidade, escutando os nossos alunos, os pais de alunos e os servidores que dependiam dos lugares para as 30 horas. Então, nesse sentido, a gente fez todo o processo, né, de novo de 30 horas, e a gente tirou, entre aspas, do reitor a discricionalidade de dar para ele. A gente levou para o conselho do Instituto Federal. Ele pode até tirar, mas ele tem que passar pelo conselho novamente. Então, a gente tem 30 horas em todos os lugares que é possível, porque a gente está dentro da legalidade, mas a gente fez um processo de conhecimento, de estudo em todo lugar. Eu aconselho vocês a fazer isso. Porque o 30 segundos. o CGU foi lá, os órgãos de controle foi e disse que nós estamos legalmente excluídos. Não dá para tirar ou deixar só na mão do reitor esse tipo de informação. Levem para o consulto de vocês e façam que a coisa aconteça dentro da legalidade. Obrigada. Gilvano, prepara Magda Furtado Sindicol. Eu achei interessante a mesa porque ela traz uma informação que para a gente é interessante, especialmente para o nosso campo lá, o IFMA Maracanã, em São Luís. Porque, e a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, quando é possível que tenha duas atividades, no caso professor e técnico, se for o inverso, porque os 2 casos que a gente tem lá no campus Maracanã são 2 técnicos dentro do Maracanã, que eram professores na rede estadual, quer dizer, estiveram por essa situação na justiça, e os 2 acabaram tendo que optar, quer dizer, eles brigaram durante muito tempo, tinha outras pessoas também nessa mesma condição, esses 2 últimos acabaram tendo que, não sei exatamente quanto tempo, acho que uns 2 anos, eles tiveram que abrir mão da condição de ser professor no estado e ficar só com a função de técnico no campus Maracanã. E posso adiantar que eles tinham a compatibilidade de horário, porque ambos eram professor no turno noturno, né? Tem essa questão. E fiquei pensando também quanto à história Fiquei pensando também na história do... tipo, você não pode receber salário extra, né, hora extra, mas você pode trabalhar acima de um tempo maior. O advogado coloca que agora não pode fazer isso, mas você pode ter mais tempo trabalhando, forma um banco de horas.
Não, se forma o banco de horas, você vai infringir aquilo 30 que a própria instituição normativa está colocando. Assim como a questão de deixar a pessoa num estado de alertar para chamar a qualquer momento. E aí fere, no meu entendimento, quer dizer, você está legislando para além dos muros da instituição. São coisas complexas e eu gostaria que ele aprofundasse um pouco mais esse respeito. Obrigado. Obrigada. Magda prepara Fernando Ribas. Boa tarde a todas e todos. Além do Sindicop, eu sou também da direção nacional e exatamente da pasta de jurídico. E nós fizemos já em várias plenas análise da instituição normativa número 1 e 2. Da 2, acho que faltou alertar aqui que eles também reduzem a quantidade de horas por ano em que você pode sair para ir ao médico, ou porque você passou mal, ou porque o seu filho passou mal, ou porque vai acompanhar sua mãe no médico, reduzido para 44 vezes só. E isso significa que se você passar mal uma 45ª vez, ou seu filho e tal, você não vai poder acompanhar. Isso é gravíssimo e é um alvio de nossos direitos básicos, né, de saúde. Outra coisa, com relação à restrição, à compensação de mandato de horas, qualquer que seja, desde a Assembleia a participar de qualquer atividade sindical, inclusive essa, porque eu, por exemplo, tenho aula sábado, também férias, mas normalmente tem. Aqui já está amplamente aplicado isso, a gente tem que compensar. Acho que poucos campi não estão aplicando isso, e a gente já não tem liberação para mandato sindical também há um tempo. Alguns lugares têm, como São Paulo, como no Pará, e alguns lugares contam até para radioatividade. E a gente não. Está muito difícil a dirigente sindical, né, companheiros? Sem qualquer liberação. Isso é muito difícil, as pessoas não querem desempenhar essa função. 30 segundos que me resta é uma coisa muito séria. A instrução normativa número 1 nós não devemos reivindicar. Por que não devemos? Teletrabalho vai acabar primeiro dizendo que você não é necessário, você pode ficar em casa mesmo. Isso é um perigo. Segundo, que ela tem a ver com ensino à distância, trabalho à distância. Neste momento é estrategicamente ruim reivindicar trabalho em casa. Eles vão dizer que você não é necessário, então não vamos reivindicar como direito. Obrigada. Obrigada. Fernando Ribas prepara Estânio. Boa tarde. Eu venho do Instituto Federal de Santa Catarina, meu nome é Fernando. Lá a gente já tem um ponto eletrônico há um bom tempo. Temos servidores que já fazem sobreaviso durante um bom tempo, porque quando estoura água no campus no final de semana, alguém vai lá. Já temos, depois da IN, exigência de flexibilização não só de 12 horas, mas de 15 horas em alguns setores. Caso contrário, não há flexibilização. E a compensação, quando voltar aqui do Congresso, eu vou ter que fazer a compensação dos dias que eu faltei, depois de 8 horas de trabalho com hora de intervalo, mesmo sendo flexibilizado. Então é esse o contexto que a gente está lidando aqui, e a gente fala muito em luta e ir para as ruas, mas a gente agora foi muito bem levantado que a gente precisa parar aqui e saber o que está acontecendo nas unidades, porque eu não sei se o que está acontecendo no meu instituto acontece também na sociedade de vocês, e a gente não pode falar em luta se a gente não sabe a realidade dos nossos colegas. Então a gente precisa fazer esse levantamento de como está funcionando a flexibilização, se já existe a questão do teletrabalho, senão a gente não dá o passo seguinte. Então também a questão a respeito do teletrabalho, ela é contundente, ela está sendo uma armadilha, principalmente o pessoal que hoje dividiu nossa categoria. Os setores administrativos que não flexibilizam, hoje perseguem dentro da instituição os que são flexibilizados. E essa questão da nossa divisão é a nossa realidade, e é nossa prática cotidiana. Por isso eu também queria perguntar, Adriano, como é que está funcionando a questão da natureza especial? A gente tem PCD, temos servidoras que têm também filhos deficientes que tiveram a redução de carga horária. Eu queria saber até que ponto, onde se atinge essa questão. Né? Eu não sou advogado, então são essas questões. Mas é isso, gente, a gente tem que levantar, não sei mais quem está participando da CIS, mas vamos ficar aqui no debate e hoje que saímos daqui unidos como CIS para a gente se apoiar e discutir essas questões internas da nossa instituição. Obrigado. O objetivo é apenas aclarar o que está na lei. Não cabe à instituição normativa dizer nem mais
nem menos. Não pode nem criar direitos, nem criar restrições, sob pena de violação de um princípio que é o princípio da reserva legal, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que cabe ao Poder Legislativo. Então, assim, se houver um setor prejudicado em razão dessa limitação, caberia uma demanda, com tranquilidade, dizendo que a IN está conceituando o que é público, mas de uma forma restritiva, de uma forma diferente do que está no PCCTAE. Ou seja, e a questão das hierarquias. A instituição normativa, vamos colocar na pirâmide, ela está lá na base. Ela serve somente para aclarar uma lei que já existe. Então, com certeza, hierarquicamente, houve uma violação de uma hierarquia, que é um dos princípios, quando você tem a antinomia da norma, quando uma norma ela é contrária à outra, um dos critérios para definir qual que vale é o critério de hierarquia. Então, com certeza, esse caso é um exemplo que caberia uma demanda a um determinado grupo de servidores, ou até mesmo a seção sindical, com o intuito que se o reitor fala assim, não vou conceder por isso, e aí ele emite um documento nesse sentido, talvez caberia uma ação, até mesmo o reitor poderia deferir o seu pedido, alegando que a instituição normativa está ferindo, se realmente for um reitor comprometido com a categoria, mas acho difícil isso acontecer. Mas, de qualquer forma, a seção sindical poderia propor uma demanda nesse sentido e aí resolveria o problema para permitir o reitor conceder o benefício. Acho que eu tentei responder todos. Acho que eu respondi todos, né? Queria mais uma vez agradecer e me coloco à disposição. Ah, é isso aí. Ok. O argumento foi de que a instituição normativa não pode se sobreviver autonomia lá do servidor. Vamos lá. Se for um reitor corajoso, cara peitudo, comprometido com a classe dos servidores, enfim, engajado com o sindicato, com as causas do sindicato, ele poderia, com base na autonomia administrativa, por ser uma autarquia, ele poderia falar, não, a instituição normativa está ferindo inúmeros preceitos, a liberdade sindical está ferindo o artigo 37 da Constituição Federal, o artigo 7º, a 8.112, então eu, reitor, com base na autonomia que eu tenho, vou conceder não vou exigir a compensação. Ele vai ter um pouquinho de dor de cabeça, porque o Tribunal de Contas vai ficar em cima, mas efetivamente ele pode defender a sua autonomia. Eu acho difícil, ele vai ter que ter muita coragem para assumir isso, entendeu? Diferente das 30 horas, né? Mas enfim, mas é possível, mas ele vai efetivamente enfrentar uma pressão nos órgãos de controle. Então, a gente gostaria de agradecer aqui ao advogado Adriano por ter esclarecido Obrigado mesmo. Companheiros, eu só gostaria que o companheiro que queria fazer uma última pergunta e não fez em virtude do tempo, pudesse fazê-la, porque as perguntas elas têm sido esclarecedoras e vão nos ajudar bastante. Gostaria só disso. Quem foi o companheiro? O último. Não estão lá no outro, né? Yuri. Então eu vou tentar, primeiro queria agradecer o companheiro pelo apelo, pela intervenção, vou tentar formar em 30 segundos aqui. Na verdade, sobre a questão da licença para mandato classista, que você chegou a falar. É uma questão também que eu queria saber, suscitar, se eu pudesse responder, tem alguma apropriação sobre esse tema, porque durante o governo Temer ele teve uma mudança que foi muito importante, que um ofício do MPOG, então MPTG, ele extinguiu a modalidade de ressarcimento, né? Então, antes a licença para mandato classista, ela agia efetivamente sem o servidor precisar sair da folha de pagamento. E desde o governo Temer, com esse novo ofício,
o servidor precisa sair da folha de pagamento para o sindicato lhe pagar diretamente, o que traz várias dificuldades, por exemplo, para o recolhimento da contribuição previdenciária. Enfim, aí tem decisões judiciais favoráveis, contrárias, não está muito consolidado isso. Sustas, o doutor Adriano pudesse explicar um pouquinho sobre essa questão, que a gente está também com uma demanda nesse sentido judicial lá em Alagoas, perdemos em algumas instâncias, estamos em fase recursal, ou seja, a administração pública, a partir desse ofício, ela pode permitir a licença para mandato classista, mas não na modalidade de ressarcimento. Então o servidor teria que sair da folha, o que contraria a própria 8.112, né, que diz que o servidor continua sendo considerado como em efetivo exercício para todos os efeitos. Então era essa questão, se pudesse elucidar rapidamente um pouquinho mais sobre a licença para mandato classista e a novidade sobre ela. Obrigado. Então, Yuri, essa questão realmente é bem polêmica, né? E aí a gente tem uma preocupação muito grande, porque se for na modalidade de ressarcimento, como você disse, as preocupações são questões previdenciárias, tempo de aposentadoria, enfim, as progressões, que é uma outra questão que ninguém está enfrentando isso ainda, mas como é que ficam as progressões, né? Então, infelizmente, tem que se propor as ações judiciais e da forma como está, na modalidade de ressarcimento, deixa uma situação um pouco de fragilidade, porque lá na frente, quando ele for aposentar, o Tribunal de Contas, o reitor, a aposentadoria é um ato administrativo, a gente cita que ele é um ato complexo. Ele depende de duas decisões para convalidar, né? A primeira é a decisão do reitor. A segunda é quando vai para a análise do Tribunal de Contas. Então, vários casos, e a gente vem enfrentando isso com uma certa frequência de alguns anos para cá, o reitor defere a aposentadoria, publica a portaria, né? Abre até mesmo um concurso, depois de 5, 6, 7 anos, o Tribunal de Contas vem e fala assim, está errado essa aposentadoria, não vou homologar não. Então é um problema que realmente tem que judicializar e a gente tem que levar isso para uma discussão política também, mais ampla, porque assim, se a ação for julgada improcedente, isso pressupõe que a modalidade de ressarcimento é válida. Né? Agora, quais são os efeitos? Efetivamente, a gente vai saber quando ele for aposentar e ele precisa desse tempo e como é que o Tribunal de Contas vai entender. Assim como a gente viu mudança de entendimento com relação ao tempo de quem se afastou para realização de doutorado, de mestrado, o Tribunal de Contas não está aceitando mais como tempo especial. Antes aceitava, então mudou de entendimento. Então são situações que, infelizmente, a gente vai ter que ter esse debate, tem que judicializar e se a decisão for favorável, é claro que traz uma tutela para o servidor. Mas a discussão é válida e a gente tem que realmente aprofundar isso. Então, mais uma vez, agradecer aqui ao Adriano, que nos esclareceu a IN 0102, onde ficou muito claro que um dos principais papéis dela é de impedir ou tentar inibir a atuação sindical. Mas a gente não vai se entregar, não vai se render. E aí, mais uma vez, obrigado. A gente desfaz a mesa.